Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith e com você. É muito bom ter você conosco aqui hoje. Quero fazer uma pergunta, como terminamos o programa passado. O Senhor aparece hoje em dia como apareceu para Daniel. Ele aparece em situações e episódios e acontecimentos nos dias de hoje? O que vocês acham sobre isso? Eu nunca ouvi sobre uma aparição como a de Daniel, mas eu já ouvi pessoas dizerem que experimentaram o Senhor de maneiras diferentes. Você sabe, vê-lo fisicamente, mas não dessa forma, não tão profundo. Eu estava olhando sobre a face dele ser como um relâmpago. Quão profundo é isso? Você essa está olhando afirmação? para um poder puro. Um poder Sim. puro. Eu já contei isso há alguns meses atrás. Alguém me deu um livro a respeito de uma garota muçulmana que tinha aceitado Jesus. E ela nasceu muito aleijada. E precisava sempre de uma enfermeira ajudando ela. Seus pais eram ricos e a enfermeira estava com ela, ajudando ela a andar 24 horas por dia, porque sozinha ela não conseguia. E ela perguntou para o pai dela algo sobre cura. Ela leu alguém falando que Jesus curava os doentes, e ele disse, sim, isso aconteceu, mas nós vamos para Meca. E você pode beijar a pedra e Maomé vai te curar ali. Foi o que falaram para ela. Então chegou a época de viajarem e eles foram. E então ela esperou em meio à multidão. Haviam dezenas de milhares de pessoas ali. Ela beijou a pedra, ou sei lá o que eles têm ali, mas não foi curada. E ela ficou muito desapontada. E perguntou ao pai dela, mas ele disse, não, em breve, você será curada em breve. E ela nunca foi curada. E estamos falando de Cristo aparecer para alguém. Uma enfermeira colocou ela na cama, naquela noite que eles tinham voltado de Meca, e uma luz no quarto dela a acordou, depois de um período de tempo, e isso já era quase meia-noite. E aquela luz a acordou e ela viu 13 homens de pé ali, no pé da sua cama. O que estava no meio, ela não sabia quem ele era, mas havia uma luz sobre ele que o fazia sobressair dentre os outros. E na mente dela, ela não pensou que fosse Jesus, mas pensou nisso depois. Então, ele falou com ela e disse, eu quero que você levante e ande. E ela o reconheceu então como Cristo, ou acreditou que ele era Cristo, e era mesmo. E ela não disse nada. Então ele repetiu, levanta e anda. E ela disse, eu não tenho como andar, Senhor. Não tenho como. E ele repetiu, levanta e anda. E então, aos poucos, ela colocou os pés ao lado da cama, como fazia para que alguém a ajudasse, mas não havia ninguém para ajudá-la ali. E, de repente, ela começou a andar. E depois de 10 ou 15 minutos, a enfermeira dela chegou abrindo a porta e disse, ouvi alguém andando aqui. Quem entrou aqui nesse quarto? E ela disse, Jesus Cristo estava aqui. E os seus discípulos. E ela começou, todos conheciam ela e a sua situação. E claro, agora ela estava andando de maneira perfeita. Ela começou a chamar as pessoas. As pessoas vinham para ouvir a história dela, de como ela viu Cristo. Isso aconteceu por várias semanas, até que os irmãos dela disseram, você tem que começar a exaltar Maomé. Você não está falando nada de Maomé. E ela disse, eu não posso, porque não foi ele que me curou.
Foi Jesus que me curou, até que eles disseram: se você continuar com isso, vamos te matar. E olha, eles iam matar mesmo, estavam falando sério. Ela teve que sair da casa dela e foi para uma base missionária e ficou ali. Depois não sei o que aconteceu, mas o Senhor apareceu para uma garotinha muçulmana que não foi criada no cristianismo nem nada. E Jesus era um nome distante, que ela não sabia de detalhes a respeito dele. Por que ele apareceria para ela? E haviam várias outras pessoas que viveram por ele muitos anos e ele não apareceu para eles. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que ela tinha algo em seu coração que era muito sincero. Ela não entendia, não sabia pelo que ela estava procurando, mas o Senhor vê o coração e ele viu algo ali Mas muito houveram puro. vários casos de muçulmanos que o Senhor apareceu para eles. E eles não continuaram como muçulmanos depois daquilo. Perdão por te interromper. Não, eu estava dizendo que havia um desejo no coração dela, que o Senhor encontrou na necessidade dela e serviu como testemunho também, testemunhando o poder de Deus para curar. Verdade. Sabe, em terras islâmicas, eles não têm a oportunidade de falar sobre Jesus como Deus. Fazer isso é um crime, sabe? A Escritura nos diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus, a Bíblia. O que aprendemos com Deus, Jeová, sobre seu Filho Jesus Cristo. E nas nações, você teve testemunhos aqui vindo ao ministério de países como o Irã, pessoas que tiveram sonhos com o Senhor Jesus Cristo, pois não houve uma oportunidade para alguém testemunhar a essas pessoas, Certo. mas eles estão recebendo Certo. Cristo ao ouvi-lo. E eu não acho que é impossível para o Senhor apresentar-se de tal forma a um indivíduo como esse. Mas ele chamou a igreja para ir ao mundo e pregar o evangelho. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu para que o evangelho fosse ouvido É e pela verdade. pregação do evangelho. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Mas para alguns, ele não pode ser capaz de alcançá-los. E como David disse, podia ter havido algo em seu coração genuíno e sincero que Deus foi capaz de tocar e alcançar ela, com esse grande testemunho. Por que o Filho de Deus não aparece para mais ao invés de menos? O que você acha? Porque há uma oportunidade para eles Perdão, ouvirem o essa evangelho. jovem, se ele não tivesse aparecido para ela, ela nunca ia ter conhecido a É ele. verdade. Mas existem várias outras pessoas na mesma situação. Bom, você teria que pensar também que o impacto que o testemunho dela teria. Tenho certeza que ela tomou a sua decisão. Aqui estamos falando sobre isso pela televisão, mas e todas as pessoas que a conheciam, todos os irmãos dela, a família, mesmo que a ameaçassem, Verdade. ela não podia negar o que tinha acontecido, porque a conheciam. E se os pais dela fossem ricos, até onde a sua influência poderia Porque ter o ido? Senhor apareceria para uma garota muçulmana que não o conhecia e nem acreditava nele. Eu não posso te dizer, eu não sei. Mas, mais uma vez, se você quiser tentar racionalizar, você verá, como David disse, havia um coração para Deus. E um coração não somente para aceitar e receber algo que ela havia aprendido de forma contrária, mas para ela manter-se forte e manter esse testemunho em um país muçulmano. É um jogo totalmente diferente. Então ela, evidentemente, o Senhor viu o que ele viu. Porque o apóstolo Paulo, quando ele foi salvo, de novo, eu estou sentado aqui hoje pensando por que ele apareceu para mim na noite em que ele apareceu. Eu não o estava procurando, eu não ia à igreja, eu não estava procurando por Deus, mas ele viu alguma coisa. É verdade, Você é mesmo. canta uma música que eu não ouço há anos, é uma linda Certo. canção. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Que privilégio que, onde quer que estivéssemos no mundo, o Filho de Deus pode não ter aparecido como ele fez com esta jovem em uma visão, mas ele me escolheu. Ele colocou a mão Foi sobre tão a minha real vida. como se ele tivesse aparecido em pessoa. Poderia ter sido ali mesmo. A mesma coisa com o David. Todos nós, a mesma coisa. Mas ele me escolheu. Irmão Swagger, ele não faz verdade. acepção de pessoas.
que queira conhecer Jesus Cristo, mesmo se eles não estiverem procurando, Deus olha para o coração e pode trazer uma circunstância sobrenatural que os transformará. Se ele pôde fazer isso por mim, ele pode Certo. fazer por qualquer um. Catherine Coleman disse uma vez uma coisa muito Quem? bonita. Algumas pessoas perguntaram a Catherine Coleman como ela sabia que o Senhor era real. Ela disse: senhores, ele é mais real para mim do que vocês são. Quando você conhece o Senhor, o seu poder e sua presença, não há como negar. Não há como É negar. verdade. É mesmo. Versículo 7. Leia outra vez, por favor. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Mesmo que essas companhias não tenham visto o que Daniel viu, ainda sentiram o poder da presença, pois eles ficaram aterrorizados. Olha, vendo alguém que não apareceu, por exemplo, Paulo viu a Cristo, os outros não viram, mas esse pessoal aqui viu. Sim. Parece que viu. Bom, eles não viram a visão, mas Certo, eles é mesmo, sentiram a é verdade. presença. Sim. De tal forma que na situação de Paulo os homens ficaram. Aqui eles correram, eles fugiram. Quero dizer, eles correram, foram embora. Como veremos no versículo 8, foi uma presença que, como você disse nas suas anotações, os Eu me apavorou. pergunto se esse pavor foi algo literal, algo natural, ou se foi algo como a presença de Deus, Tremendo. uma tremedeira física. Eu acredito que eles começaram a tremer de Eu tive um testemunho maravilhoso. Há alguns anos atrás, eu estava trabalhando como gerente no oeste da Pensilvânia. Eu estava saindo com o meu gerente de vendas. Estávamos fazendo alguns negócios e naquela noite fomos à casa de uma senhora. Eu não sei se essa senhora tinha alguma crença religiosa. Ela era apenas uma senhora que tinha alguns problemas físicos. E nós estávamos fazendo uma visita profissional, pois ela não podia ir até o escritório. E nós fomos presencialmente, pois naquela época nós fazíamos atendimentos domiciliares. O homem que estava comigo era judeu, era um homem alto, de 1,80 m, 150 quilos. E ao chegarmos na sua casa, eu percebi que ela era deficiente física, ela usava uma bengala. Ela nos recebeu, era uma senhora encantadora, ela nos ofereceu café e começamos a falar de negócios. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: peça para orar por ela. Eu parei no meio da nossa conversa e falei: Senhora, eu gostaria de orar por você. E ela disse: tudo bem. E de repente o Espírito Santo desceu. Irmão Swagger, a sua presença estava fortíssima. E o seu cachorro começou a latir e correr. E ele sentiu a presença. E eu vi esse judeu começar a tremer. Foi aí que isso me veio à mente. Eu pude ver que ele estava assustado. Eu falei para a senhora: eu vou estender as mãos e vou orar pela sua cura e para te abençoar. E fizemos isso e nunca terminamos aquela conversa de negócios. Nós então conversamos sobre Deus. Perguntei-lhe se ela conhecia o Senhor e ela disse que sim. E eu parei por ali. Então nós nos desculpamos e saímos. E o homem que estava comigo disse: eu não sei o que eu senti lá, mas eu certamente senti algo. Eu disse: o que você sentiu foi a glória, o Shekinah, que os judeus conheciam no deserto. A glória Shekinah de Deus é a presença de Deus. Eu tive a chance de compartilhar o evangelho com ele. Ele não foi salvo naquela noite, mas eu vi o impacto que a presença de Deus pode fazer na vida de alguém que não o conhecia. Era inegável. Histórias de conversão sempre são muito interessantes, por várias razões óbvias. Estávamos em Addis Ababa, na Etiópia, e na época eles eram comunistas. Não sei se são hoje, mas na época eram comunistas e promoviam essa filosofia e tal. E fomos para o quarto, nosso quarto de hotel, e alguém bateu na porta e o Jim Uzi disse para mim: o chefe da KGB está vindo te ver, sério mesmo. E eu pensei que o Jim estava brincando. Ele disse: não estou brincando, é sério mesmo. Então, poucos minutos depois, alguém bateu na porta, eu abri e ali estava aquele homem. E não acho que ele tinha alguém com ele, talvez uma ou duas pessoas. Não estou lembrando bem. Mas então, ele entrou e perguntou:
como está Francis? Eu meio que fiquei assustado, né? Mas e o Doni? E os seus netos? E eu pensei, como é que esse homem sabe? Aí ele disse, irmão Swagger, ele disse, qual era o nome mesmo do homem que era chefe no governo? Deixa pra lá. Ele enviou tocadores de fitas para muita gente para tocar as propagandas comunistas e programas comunistas. E ele disse, mas eu não assisto aquilo. Recebemos fitas cassete de vocês toda semana. Por isso eu conheço, eu sou salvo e batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Ele disse, mas se você me ver na rua, não finja que me conhece, por aí vai, mas eu conheço o Senhor. E essas fitas chegam toda semana e assistimos toda semana. Glória a Deus. Por isso conheço a sua família e somos alimentados espiritualmente. Agradecemos a você por enviar essas fitas. Então, o Jim me falou, tínhamos sobrevoado a noite inteira, eu estava cansado, mas ele disse, tem uma igreja clandestina e vai ter um culto e temos que estar lá. Aí eu disse, claro, então nós fomos. Acho que tinha 100 pessoas ali, a maioria deles era pastores e eles viviam em circunstâncias terríveis porque era um país comunista e eles estavam em igrejas clandestinas. E eu comecei a conversar com um jovem muito bem vestido e eu perguntei para ele, você é ministro? E ele disse sim, e falava o inglês perfeito, dizendo, sou sim. E então eu perguntei, como você foi salvo? Porque ele disse, bem, eu vim para a universidade e ali só ensinavam comunismo. E eu perguntei, mas como você encontrou Jesus? E ele disse, bem, é uma história meio longa, mas ele disse, eu fiz amizade com um rapaz e ele disse, eu cresci como muçulmano. Mas ele disse, eu fiz uma amizade com um cristão. E disse, discutíamos a Bíblia, o Alcorão, por várias horas. E ele disse, em um certo dia, ele disse assim, eu preciso ir visitar um homem que está possesso pelo demônio. Você quer ir comigo? E ele falou, sim, já ouvi falar dessas coisas. E eu quero ver. Então venha. E eles foram. E o rapaz estava possesso mesmo. E o amigo dele, que era cristão, que estudava com ele, orou pelo rapaz, mas não aconteceu nada. E haviam outras 3 pessoas ali, mas não viram uma libertação visível também. Mas ele disse para ele, fique aqui, eu vou buscar ajuda. E ele disse, volto já. E disse, ele me deixou ali com aquele doido sozinho. Aquele homem doido. E ele disse, ele espumava pela boca e tudo mais. E então ele disse, acho que vou impor as mãos sobre ele. Ele tinha visto aquele amigo cristão dele fazendo isso, e ele disse, vou impor as mãos também. E ele disse, vou impor as mãos em nome de Maomé. E ele disse, irmão Swagger, foi o que eu fiz. Impus as mãos em nome de Maomé e nada aconteceu. Eu estava pensando e eu decidi, vou impor as mãos sobre ele outra vez em nome de Jesus. E pensei, mas eu sou muçulmano, eu nem acredito nisso. Mas ele disse que, como se o Espírito estivesse impulsionando ele a impor as mãos sobre o rapaz em nome de Jesus. E ele disse que foi até o rapaz, impôs as mãos na cabeça dele e disse, em nome de Jesus Cristo, repetindo o que o amigo tinha falado. E eu disse, saia dele. Eu nem sabia o que tinha que sair. Mas saiu. Aleluia. E ele disse, hoje quando me lembro, sei que era o Espírito de Deus, mas na época eu não sabia. Na hora o rapaz ficou bom
E as pessoas que estavam ali começaram a chorar, louvar a Deus, e ele disse, eu pensei, Maomé não libertou esse homem, mas Jesus Cristo libertou. Sim, sim. Glória a Deus. Aleluia. E pouco tempo depois, o seu amigo voltou, e tinham 3 pessoas com ele também. Ele olhou para o jovem que agora estava sentado e com o cabelo penteado e tinha lavado o rosto, estava louvando a Deus e disse, como foi que isso aconteceu? O que aconteceu aqui? E ele respondeu, eu orei por ele em nome de Maomé e nada aconteceu. Depois orei em nome de Jesus. Sim. E ele disse, glória a Deus. Ele disse, Aleluia. o Senhor o libertou. E ele disse, e seu amigo não é mais um muçulmano. Eu sou um cristão. Aleluia. E aceitei a Jesus Cristo como Senhor Glória a e Deus. Salvador. E ele disse, irmão Swagger, eu sou pastor de uma igreja grande, abençoada com centenas de pessoas. Mas essa é a Glória minha a Deus. história. Essa é a minha história e minha canção, louvando ao Senhor o dia Aleluia. inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Servimos um Aleluia. Deus poderoso, senhoras e senhores. Sim, Um sim. Deus glorioso, um Sim. Senhor maravilhoso. E eu nunca vou esquecer, fiquei Glória a feliz Deus. de ter a oportunidade de estar ali, ouvindo o testemunho daquele jovem, sabe? Mas o que o Senhor fez por ele, como ele orou por ele em nome de Maomé e nada aconteceu. E em nome de Jesus, ele nem acreditava no nome de Jesus, nem acreditava. Mas o Senhor se moveu grandiosamente e não só libertou aquele homem possesso pelo demônio, mas libertou aquele muçulmano Sim. também. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, eu oro por esse povo. Amém. Aleluia, Peço Senhor. que o teu Espírito, a tua graça, os toque, Sim, Senhor. se revele Senhor. para eles, Sim. assim como o Senhor é Sim. real. E supra a Sim, necessidade deles, seja como for. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus Amém, Cristo, Senhor. te dando louvor e glória. Amém e amém. Amém. Amém.